irmãos, saudamos a todos no precioso nome de Jesus. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. E esta reunião existe para a glória daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. E nós, os que estamos aqui, se vivemos é para a glória do Senhor que vivemos. Amém? Então esse é o dia que fez o Senhor, que possamos encontrar alegria e paz naquilo que Deus está fazendo. Nós estamos nesse mês tratando sobre o assunto da família, não é verdade? Então nós consagramos esse mês a orarmos, temos orado pelas famílias, e nós estamos ministrando a palavra de Deus também focados nesse tema, não é? Nós somos uma igreja que crê na família, amém? Valorizamos grandemente a família. E eu sou grato a Deus pelas famílias que estão plantadas neste lugar. Não somos famílias perfeitas, temos lutas, temos tribulações, mas com Cristo Jesus nós estamos vencendo. Amém? O desafio de sermos famílias cristãs. Nesta noite, sendo fiel ao tema, né, que nós estabelecemos, e vamos continuar, e eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 2. E a respeito da viagem que fizemos, que foi um grande presente de Deus, oportunamente a gente vai compartilhando com vocês, foi muito bom. E o pastor que liderou o nosso grupo, o pastor Hernandes, que é um grande mestre da palavra de Deus, ele nos encorajou muito a formarmos um grupo aqui da igreja e irmos para lá. E eu falei, vamos orar sobre isso, né? Se a vontade de Deus estiver nisso aí, quem sabe para o ano que vem fazemos uma caravana da INJ e vamos lá para Israel, né? Foi... Tá. Então, temos centenas de fotos no celular. E hoje em dia é interessante, né? A gente tira uma quantidade enorme de fotos. E não temos mais fotos. Em casa, por exemplo, as únicas fotos que temos é aquelas de 20, 30 anos atrás. Depois que inventaram esse negócio do celular, não existe mais foto, porque temos centenas, milhares de fotos no celular, mas não se produz uma foto, depois se perde tudo isso e não vira nada, não é? Uhum. Ah, tá. Tá. Então tá, tínhamos um fotógrafo no grupo, então foi o que salvou. Porque é uma verdade, isso é um problema cultural dos dias de hoje. Nunca se tirou tantas fotos como se tira hoje, porque todo mundo tem celular, tira fotos, mas não se reproduz e essas fotos se perdem, não é? Que nem das fotos que eu já tirei, desde o momento que eu tive um celular e que eu tirei centenas, talvez milhares de fotos. Eu não tenho uma foto sequer de todas as... Não é assim que acontece? Não é? Então, se vocês me pedissem hoje uma foto para passar lá, eu não tenho. Não é? Tá certo. Então, tá. Bem, irmãos, eu queria, nesse domingo, eu ministrei sobre o homem como o fundamento do lar, da família e do casamento, né?
E hoje nós vamos continuar mais ou menos nessa linha, pegando no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 1, a criação. Então nós temos duas descrições da criação, uma mais específica no capítulo 2, a respeito da criação do homem, e nós temos no capítulo 2 de Gênesis a criação do homem e da mulher. Então, nós estamos vivendo em um mundo em que uma das tendências culturais predominantes é o relativismo. E o que o relativismo traz como consequência? Há muitas visões diferentes a respeito de uma mesma coisa. Seja a respeito de casamento, seja a respeito de família, seja a respeito de criação de filhos, não é? Então, existem muitas ideias diferentes. E não se crê que exista uma só verdade. Nós somos pessoas firmadas na Bíblia, amém? Então nós cremos que podem existir muitas ideias, mas que há uma só verdade, amém? Como é bom nós nos ancorarmos nas Escrituras Sagradas, sabendo que elas vieram de Deus e elas trazem consigo a mente divina, o pensamento divino a respeito de todas as coisas, não é? Então, nós vamos falar hoje sobre diferentes visões a respeito do casamento. Eu vou fazer assim uma rápida explanação sobre isso, mas já de antemão nós queremos afirmar que cremos na visão bíblica a respeito do tema. Amém? Que nós estamos ancorados naquilo que é a revelação de Deus a respeito do casamento. Mas eu queria ler, então, aqui no capítulo 1, né? E depois no capítulo 2. No capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 31. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então Deus cria o homem no sexto dia. Foram 6 dias da criação e Deus cria então o homem no último desses 6 dias em que Deus esteve trabalhando. E o sétimo dia foi o descanso, o Shabat, não é? O descanso do Senhor. E o primeiro dia da existência do homem foi justamente o sábado, né? É muito interessante, né? Deus criou o homem e a primeira coisa que o homem fez foi desfrutar o descanso, né? Então, esse descanso é um tempo de comunhão, é um tempo de
adoração. Há pouco tempo atrás eu ministrei aqui sobre o trabalho, né? E eu estava dizendo que o homem foi criado para o trabalho, diz a palavra de Deus. Mas antes do trabalho veio o descanso. Veio um tempo de comunhão com Deus, um tempo de refrigério na presença de Deus. O homem que fora criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é uma coisa bonita, né? Deus trabalha e depois ele descansa. E o homem primeiro descansa e depois ele trabalha, não é? Mas vamos ao capítulo 2, em que está falando mais especificamente sobre a formação do homem. E diz no versículo 4, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Aleluia. Agora no versículo 15, esse versículo 7 está tratando da criação do homem, versículo 15 está tratando da criação da mulher. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou... está no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem outras versões da Bíblia que usa a palavra adjutora, não é? Que tem o mesmo sentido da palavra auxiliadora. Amém? Senhor, eis as palavras tuas reveladas a respeito da criação do homem e da mulher. Senhor, nós sabemos que este livro não é um livro de ciência e nem de sociologia, nem de arqueologia, mas este livro é a revelação tua. E, portanto, aquilo que tu revelas não é engano, é a verdade. Ainda que muitos tenham estas palavras como alegorias, como mitos, nós sabemos através destas poucas palavras que aqui foram relatadas que tu criastes o homem e a mulher com um propósito, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai, não somente a conhecermos, como a vivermos este propósito para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, qual é a nossa visão a respeito do casamento? Gênesis 1 mostra que Deus criou o homem, uniu o homem e a mulher num contexto estratégico do domínio do mundo, do estabelecimento do reino de Deus na terra, né? Então, na prática, nós devemos orar, no sentido de saber se o nosso casamento, se a nossa família está cooperando ou não para que este, assim chamado, mandato cultural de Deus para a família se cumpra ou não. O reino de Deus está se estabelecendo na terra através de minha família ou não? Não é? É uma reflexão que nós devemos fazer. Então,
vivendo neste mundo de relativismo, né, em que tudo passa a ser relativo, então diversas visões diferentes sobre o casamento dominaram em determinadas épocas, né? E hoje, então, as pessoas admitem que podem haver muitas verdades e não uma verdade somente, inclusive a respeito do casamento, né? Então, antes de voltarmos à visão bíblica sobre o casamento, eu queria mostrar duas outras visões. Uma visão otimista e uma visão pessimista. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Você é pessimista ou otimista a respeito do casamento? Nós temos pessoas aqui de diferentes faixas etárias, né? Eu vejo aqui que nós temos pessoas novinhas, temos pessoas de meia idade, temos pessoas idosas, né? Então, supostamente, se perguntássemos para diferentes pessoas de diferentes faixas etárias, poderiam ter visões diferentes a respeito do casamento, né? Mas eu penso que os cristãos, quer eles tenham vivido uma experiência dura, amarga, ou uma experiência boa, doce, a respeito do casamento, eles devem projetar sempre uma visão bíblica a respeito do casamento. Aqui nessa igreja nós procuramos defender o casamento, sempre. Procuramos sempre tomar a defesa da relação conjugal e também da família, não é? Nós queremos que a vocação da igreja é lutar pelas suas famílias, tá? Mas o conceito de casamento ele vem sofrendo uma forte influência cultural. E a influência cultural ela não é sempre boa, né? Porque a cultura, meus irmãos, é um produto da civilização, é um produto dos homens. E como que a gente poderia conceituar cultura, né? Quem trabalha muito com essa área são os antropólogos, né? Que estudam as diferentes civilizações e culturas ao longo da história. Mas cultura é tudo aquilo que se pensa, que se usa, que se faz, né? São os artefatos culturais. Veja, hoje nós estamos falando em celular. O telefone celular hoje é um instrumento icônico, né, da cultura contemporânea, né? Então, cultura é mais do que aquilo que se pensa, é aquilo que se faz, é aquilo que se produz, né? E, obviamente, que as famílias recebem um forte impacto da cultura. E o problema para nós cristãos é que existe uma cultura inspirada nos princípios da palavra de Deus. E existe uma cultura mundana que está em constante mutação. E se então não sedimentarmos dentro da nossa família e no coração dos nossos filhos os princípios eternos da palavra de Deus, eles ficarão vulneráveis à mutabilidade dos valores da cultura humana, né? Então, após aquele movimento cultural do chamado romantismo, né, que vocês estudaram quando estudaram literatura, né,
no colegial, você estudou esse movimento chamado romantismo e projetou uma visão otimista a respeito da raça humana, uma visão otimista a respeito do casamento, uma visão otimista a respeito dos filhos. Então, e a literatura produziu em abundância livros com essa tendência. E esse romantismo, ele veio também mesclado com outros movimentos culturais que desembocaram num grande movimento cultural chamado humanismo. Humanismo secular, né? E a gente fala em humanismo secular, parece que nós enchemos a boca para falar de uma coisa muito boa, né? Mas não é necessariamente uma coisa muito boa. Veja essa grande explosão que há no mundo, por exemplo, de confusão de gêneros, né? Masculino e feminino, tudo isso é uma armação do humanismo. O comunismo é um subproduto do humanismo. Vários ismos, várias maneiras de pensar contemporâneas são um produto dessa maneira de pensar. E toda maneira de pensar produz maneiras de se fazer alguma coisa. Porque vocês já notaram que é o pensamento que produz a ação. Não existe uma ação que não seja precedida de um pensamento. Então, o pensamento ele se consuma na ação. Por isso, queridos irmãos, é muito importante que nós pensemos firmados nos valores da palavra de Deus. Vocês concordam? E a Bíblia orienta claramente os pais cristãos a orientarem os filhos nos valores da palavra de Deus. Amém? Deus deu orientações muito claras no Pentateuco, né, na Torá, sobre ensinar os filhos, dentro de casa, andando pelo caminho, pregando a palavra de Deus na parede, né? E colocando na testa, né? Eu estive lá em Jerusalém, em um lugar de oração dos judeus ortodoxos, né? Exatamente o lugar onde está a sepultura de Davi, e tem lá um centro de estudos, né? E um rabino lá colocou uns filactérios nos meus braços e colocou a mezuzá, né, uma caixinha com versículos da palavra na minha testa, né, e enrolou, e foi muito interessante, né? E daí os judeus ortodoxos são assim, quando eles querem celebrar alguma coisa, eles dançam. Daí já me agarrou pelas mãos e saiu dançando. Vocês já pensaram o pastor Paulo dançando com o rabino lá na sepultura do rei Davi? Põe aí pra gente ver. Tá filmado aí. Filmou. E o rabino, tinha um grupo de brasileiros lá, e o rabino fez uma pergunta, né? Falou, alguém aí tem antepassados judeus? E ninguém se identificou, né? Como eu descobri que eu tenho ascendência judaica lá no passado? E aí eu falei, não, eu tenho, né? E foi daí que ele me levou num baú lá, tirou os filactérios, a mezuzá, e
E daí me deu uns folhetinhos, né? E ele começou a falar comigo em inglês, depois falou em espanhol, depois descobriu que eu era brasileiro, falou em português, o rabino. E daí ele me falou assim, ele não sabia quem eu era, né? Estava lá como turista. Daí ele me falou em português, muito claro. Quando voltar ao Brasil, procure uma sinagoga, porque o lugar de judeu é na sinagoga. Mas ele não sabia que eu já tenho uma sinagoga, que a igreja Nova Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Amém? Aleluia! Glória a Deus! E nós estamos aqui seguindo a orientação do Rabino Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Salvador das nossas vidas. Amém? Aleluia. Mas foi uma experiência muito interessante. Então, da mesma forma como foi ordenado aos pais judeus, lá no deserto do Sinai, da mesma forma nós precisamos inculcar, esta é a palavra que está no livro sagrado, os valores da palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Eles precisam sentir que há uma cultura do reino de Deus que tem primazia sobre as culturas tão variáveis que existem no mundo, que existem valores que permanecem para sempre, que são os valores da palavra de Deus. É por isso que diz lá no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho, não se apartará deles. Né? Então, é muito comum que às vezes o adolescente, né, o jovem, se desgarra do caminho de Deus, e é muito comum que depois ele volte. Né? Então, logo se canse de tanto relativismo, dessa areia movediça dos valores do mundo, chega um momento que a pessoa vai amadurecendo na vida e vai se cansando disso. Né? E nesse momento a pessoa começa a se lembrar dos valores que foram colocados na sua vida lá na infância. Né? Aleluia. Então é nossa esperança que os nossos filhos tenham este lastro, né, firme, que são os valores da palavra de Deus. Mas eu dizia sobre a visão otimista que havia a respeito do casamento. Né? Então as mulheres desenvolviam aquela visão do marido como o príncipe encantado, os jovens pensavam naquela mulher dos sonhos, não é? E então a história terminava com aquela frase, né? E foram felizes para sempre, né? Mas acontece que esta visão romântica, ela não subsistiu. Esta visão humanista de que o homem poderia dar jeito em todas as coisas, esta visão ruiu. E quando foi que ruiu? Ruiu no século XX. Não é? O século XIX terminou com um otimismo muito grande, mas no século XX todo esse otimismo foi por terra, através de duas guerras terríveis que deixaram milhões de mortos, cidades e nações completamente destruídas. Não é? Então ruiu, caiu por terra. Não é? E nós temos na literatura, né, muitos livros que são fruto dessa visão romântica a respeito dos casais. Por exemplo, nós temos na nossa literatura um livro de José de Alencar. Quantos aqui já leram o Guarani,
de José de Alencar, né? Então, muitos aqui já leram o Guarani. Eu também já li o Guarani quando era bem criança, que naquele tempo, na escola, exigiam que nós lêssemos literatura brasileira, né? Hoje em dia eu não sei se estão lendo alguma coisa, né? Mas eu me lembro de ter lido livros de José de Alencar, Jorge Amado, li Graciliano Ramos, todos esses, Guimarães Rosa, né? Naquele tempo a gente lia, né? Era dever de casa na matéria de literatura, né? Então, o Guarani, de José de Alencar, ele traz uma visão otimista, romanceada da relação de Peri e Ceci. É um índio que se apaixona por uma branca, né? E tudo se desenrola assim, né? E Shakespeare escreveu o drama de Romeu e Julieta, também uma história, um romance, né? E, então havia esse movimento cultural que foi, então, até exagerado pelos escritores, né? E depois tudo isso foi por terra, né? E gerou-se, então, a partir do século XX, com as duas grandes guerras destruidoras, na verdade, 3 genocídios ocorreram no século XX. Foi o genocídio dos armênios na Primeira Guerra Mundial, e foram os turcos que mataram 500.000 de armênios de uma maneira muito cruel. Eles estão até hoje dizendo que não mataram, mas eles mataram sim. Eles deixaram morrer na míngua, de fome, no deserto, famílias inteirinhas, centenas, milhões. Já imaginaram? 500.000 de pessoas mortas, né? Depois nós tivemos o Holocausto dos judeus, aí foram 6 milhões, né? E mais para o final do século, não sei se foi na década de 80, houve um genocídio na África, né? Em que 2 milhões de negros foram mortos brutalmente. E o mundo tem sempre assistido, né? Passivamente essas coisas, mas essas coisas aconteceram e mataram aquela visão romântica, otimista que se tinha das coisas, inclusive a respeito do casamento, a respeito da família. As pessoas ficaram amargas nas suas concepções a respeito do casamento. Frases chocantes começaram a aparecer a respeito do casamento. Por exemplo, muito comum a frase: o amor é eterno enquanto dura. Quem foi que falou isso? Vinícius de Moraes. Então, um dos poetas muito conhecidos no Brasil, poeta, escritor, foi diplomata também, brasileiro. Ele escreveu e esta frase dele tornou-se uma frase icônica de uma época no Brasil, né? O amor é eterno enquanto dura, né? Outra frase: quando a pobreza bate à porta, o amor voa pela janela, né? Porque nos tempos mais românticos e firmados na visão bíblica, a pobreza não podia acabar com um casamento. Porque o casamento era uma aliança, um pacto sagrado. Então,
a quantidade de dinheiro não podia condicionar o destino de um casamento. Por exemplo, os pais de Jesus eram pobres. Como que nós sabemos que eles eram pobres? Ora, muito simples, pelo tipo de sacrifício que eles ofereceram a Deus quando o menino foi apresentado no templo. Sabe que Deus educou Israel para que o povo fossem adoradores de Deus. Então jamais alguém subia ao templo sem a possibilidade de fazer uma oferta. Por exemplo, ia apresentar um filho no templo do Senhor, levava-se uma oferta. E a descrição da oferta de José e Maria provam que eles eram pobres, não é? Mas então desenvolveu-se no nosso século XX a concepção de que a falta do dinheiro destruiria um casamento. Mas eu lhes pergunto, um casamento alicerçado sobre a palavra de Deus vai ser destruído pela falta de dinheiro? É claro, meus irmãos, que nós temos que ensinar os nossos jovens a viverem dentro do seu orçamento. Eu faço, e também o pastor Nê, fazemos o aconselhamento dos jovens aos quais preparamos para o casamento. E um dos itens que tratamos com eles é: viva dentro do seu orçamento. Então, se vocês ganham R$4.000, não gastem 5. Não entrem no vermelho. Não entrem no crédito. Não é? É claro que os bancos dão crédito para as pessoas. E dar crédito é espécie de uma armadilha, não é? Porque você pode usar aquele crédito. Usar é uma coisa, pagar depois é outra, um pouco diferente, não é? Então precisa viver dentro do orçamento. Então a falta de dinheiro e mesmo o excesso não pode destruir um casamento alicerçado sobre a palavra de Deus, né? Outra frase que ilustra esse espírito pessimista a respeito do casamento, a respeito da família, é a seguinte: o amor faz passar o tempo, e o tempo faz passar o amor, né? Quantos já ouviram esta frase? É uma frase pessimista, não é? Então, é baseado nesse tipo de valores pessimistas que montou-se uma verdadeira fábrica de divórcios no mundo, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos, e o Brasil está caminhando para isso, um índice de divórcio de 50%. Né? Na Inglaterra, por exemplo, foi feita uma estatística de que a metade dos casamentos na Inglaterra acaba antes dos 18 meses de casamento, né? Então, isso tudo são situações que ilustram um pessimismo, né? As pessoas já não têm esperança para a sua relação conjugal, né? E é nesse bojo que vem também a imoralidade e a infidelidade no casamento, uma característica dos dias de hoje. No século XX, eu creio que aqui no Brasil, até, se não me engano, a década de 80, a infidelidade conjugal, o adultério, era considerado crime. Quantos se lembram disso, não é? No entanto, esse movimento fortemente humanista descriminalizou o adultério. Depois houve um movimento em favor do aborto,
para descriminalizar o aborto. Mas o que é o aborto? É matar uma criancinha antes dela. O humanista trata de descriminalizar, então, o aborto, né? Depois nós vemos um outro passo do humanismo secular, né? A Sociedade de Organização Mundial de Saúde, a Sociedade, acho que de Psiquiatria, Psicologia, entendia a homossexualidade como uma disfunção, ou mesmo como uma doença, né? Um distúrbio. Mas então o humanismo tratou de mudar, né? Então, nisso nós vemos o relativismo imperando, né? Dominando a cultura humana, né? E só Deus sabe onde esse movimento vai levar, né? Nós temos que ficar muito alertas nesse ano, que é um ano político no Brasil, um ano de eleições, porque comprovadamente todos os governos de esquerda, eles trabalham na cartilha do humanismo. Então você vai ver o que os governos de esquerda fizeram. Você pode ver no Brasil, em Venezuela, Argentina, por onde governos de esquerda passaram, eles sinalizaram claramente que eram movimentos humanistas, né? Para tornar a sociedade cada vez menos cristã, menos moral, menos ética, e agora tomem muito cuidado para não votar em candidatos que levantem esta bandeira humanista. Tomem cuidado, né? Nós podemos mudar o nosso país para melhor ou para pior ainda do que já está, né? Agora, vamos encerrar falando da visão realista. Se a gente fala numa visão realista, de onde nós vamos tirar realidades? Nós vamos tirar realidades da Bíblia. Amém? Então, tem que ser uma visão baseada na palavra de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, hoje nós começamos aqui com a leitura de Gênesis, né? 1 e 2, o relato da criação. Então, do ponto de vista cristão, o casamento é uma instituição criada por Deus. Então, quem criou o casamento foi Deus. E como falamos na ministração desse domingo passado, a família, tal como criação de Deus, é um instrumento básico do propósito de Deus na Terra. Veja que Deus cria o homem e a mulher e imediatamente lhes dá um mandato cultural de exercer domínio sobre as outras criaturas. Deus os coloca como grandes gerentes da criação, não é? É claro que nós não podemos desenvolver esta função se não estivermos firmados na palavra de Deus, não é? Então, Deus cria o homem e a mulher, Deus os une numa relação de uma só carne. Notem bem, é uma união heterossexual, né? Eu nunca pensei que um dia os pregadores teriam que usar essa força de expressão que eu acabei de usar. Confesso que nunca pensei que teria que falar, os uniu em uma relação heterossexual. Porque hoje em dia esse relativismo infernal criou a possibilidade da existência de uma coisa que é impossível existir,
que é uma união homossexual. Então, o relativismo tornou possível, entre aspas, alguma coisa que é biologicamente impossível. Então, as leis da biologia foram subvertidas para que o relativismo humanista então pudesse se concretizar, né? Então, Deus cria o homem e a mulher, os une numa relação, numa aliança que nós chamamos de casamento, para viverem na companhia um do outro até que a morte os separe. Ou vamos fazer um parênteses aqui. Jesus, quando falou sobre o divórcio, ele usou uma cláusula excetiva, quer dizer, uma cláusula de exceção, a menos que seja em caso de porneia. Digamos, no caso da infidelidade contumaz, seria a palavra, né? Quer dizer que uma pessoa teimosamente continuou vivendo na prática da porneia, da imoralidade sexual, e uma prática, então, irreversível. Então, num caso desse, o cônjuge prejudicado, Jesus abriu uma exceção, que esta pessoa poderia, então, divorciar-se, né? Mas é o único caso, em caso de... A palavra grega usada no texto do Novo Testamento é a palavra porneia, e que não é exclusivamente adultério, mas pode ser outras coisas também relacionadas à imoralidade sexual. Mas salvo em casos de morte ou de porneia contumaz e irreversível, né? Então só nesses casos esta união se dissolveria, tá? Nós sabemos no meio cristão que o casamento faz bem. Amém? O casamento faz bem. Isso é provado já nos dias de hoje por pesquisas feitas na área de saúde, não é? Saúde física, mental, emocional e também sexual. Por exemplo, foi provado que os casados têm menos câncer e problemas cardiovasculares. Vocês sabiam que foi provado isso? Então, e viva o casamento, né, irmãos? Glória a Deus. E demonstraram também, através de longas pesquisas, que as pessoas casadas vivem mais. Então, parece que o casamento mexe também na questão da longevidade. Também descobriram que pessoas casadas se suicidam muito menos do que pessoas solteiras, né? Vejam que Deus não estava equivocado quando criou o casamento. Ele viu que não era bom Adão ficar só. Então Deus foi lá e preparou Eva para Adão, né? E Adão ficou entusiasmado com aquela mulher, né? Mas depois ele andou tendo alguns problemas, né? É que nem aquele conto, né, que o Dr. Tournier escreveu num dos livros dele, né? É um conto oriental a respeito da criação, parecido com o relato de Gênesis, né? E que eu contei no domingo, né? O
homem ficou entusiasmado com a mulher, tudo bem, mas a mulher não parava de falar, e o homem não estava acostumado com aquilo, e ele ficou tão aborrecido, não parava, falava, ele resolveu, levou de volta para Deus, olha, Senhor, toma a mulher, não vou conseguir viver, ela fala demais, ela me irrita demais, né? E foi-se embora e deixou a mulher lá com Deus. Mas depois ele ficou entediado, ele ficou deprimido, ele ficou triste, falou, olha, sabe uma coisa, eu vou buscar a mulher de volta. Né? E ele foi lá, Senhor, eu sei que eu não consigo viver com ela, mas tampouco consigo viver sem ela. Me dá ela de volta. Mas é assim mesmo, né? Isso faz parte da dinâmica do casamento, né? A glória de Cristo se revela no casamento quando há aceitação mútua, entendimento mútuo, quando nós saímos do egoísmo para a mutualidade, né? Então, o casamento de uma só carne, que diz a Bíblia, não se consegue no dia do casamento depois que o pastor concede a bênção. Há toda uma vida pela frente para se obter esta bênção. Ela não é o produto de uma mágica, ela é o produto de horas de oração, ela é o produto de perdão, é o produto de arrependimento, de aceitação, de amadurecimento, né? Então o Espírito de Deus vai trazendo mutualidade para dentro do casamento. Amém? Quantos já viram que na Bíblia existem mais de 60 mandamentos recíprocos? O que são mandamentos recíprocos? Mandamentos que somente poderão ser obedecidos dentro de uma vida comunitária. Como você vai obedecer o mandamento de amai-vos uns aos outros sozinho? Acolhei-vos uns aos outros. Você não pode obedecer esse mandamento levando uma vida solitária, né? Então, o casamento então traz muitas bênçãos. A prova de que Deus valoriza sumamente o casamento é um livro na Bíblia chamado Cantares de Salomão, que fala da relação do noivo com a noiva, né? Então, o casamento é a relação mais exaltada por Deus na palavra de Deus, né? E que há uma reciprocidade no casamento, né, cristão. A esposa espera alguma coisa do esposo e o esposo espera também alguma coisa da esposa. E eles dão um ao outro coisas diferentes, porque são diferentes. Então, as diferenças fazem diferença. A diferença entre o homem e a mulher. Então, isso faz uma grande diferença no casamento, né? Por exemplo, o amor e o cuidado do marido traz segurança à esposa. As esposas precisam se sentir seguras. Então, maridos cristãos devem proporcionar segurança à esposa, tratando-as com afeto, com amor, mas ao mesmo tempo com firmeza. Alguém poderia dizer um amenzinho? Amém. Firmeza, afeto e firmeza também. Porque hoje está popularizada a ideia do marido banana, né? Mulher, elas dizem da boca para fora que elas querem controlar e dominar o marido, mas elas não querem, intimamente elas querem ser lideradas. Aí fez sucesso aí um determinado livro, um determinado filme dos tons de cinza aí, não sei quantos tons de cinza, não é? 50. E então essa obra que
Eu não assisti, nem li, mas li alguns comentários. Mas o que está por trás disso aí, de uma jovem ser dominada, subjugada por um cara, aparentemente um maníaco, né? É exatamente o desejo, talvez um arquétipo da necessidade lá atrás da mulher, como ela foi criada por Deus, de ser liderada pelo esposo, dela ser uma adjutora, uma companheira idônea, não alguém que assume a cabeça, o governo de alguma coisa, não é? Então a mulher é mais feliz quando se sente segura e liderada pelo esposo, não é? E quando ela se sente amparada, honrada, valorizada pelo esposo, não é? E também o esposo, igualmente, tem necessidades, né? Disse lá em Gênesis que ela seria uma auxiliadora idônea. Isso quer dizer, ela seria capaz, né? Ela efetivamente conseguiria promover o seu marido, né? Então, uma boa companheira ajuda e muito na construção da autoimagem do marido. Você, mulher, nunca pensou que as palavras que você usa para com o seu marido e sobre o seu marido podem estar construindo ou destruindo a imagem dele como líder dentro do lar? Você já parou para pensar nisso? Olha, Deus te colocou como uma auxiliadora idônea. Então você precisa ser capaz de trazer uma saudável influência sobre a autoimagem do seu marido, sobre a identidade dele como homem, como marido, como pai, como esposo, como cidadão, como profissional. A mulher tem a capacidade de causar essa influência sobre o marido. E eu quero dizer para você, minha irmã, que o seu marido provavelmente nunca vai chegar para você e vai dizer: escuta, você não tem nem sequer um elogio para esse homem? Será que você só tem críticas? Né? Provavelmente ele nunca vai dizer isso para você. Mas nisso está a grande necessidade dele. Se a tua grande necessidade é de receber amor, afeto, reconhecimento, a grande necessidade dele é receber respeito, né? Se é isso que você dá a ele, ele vai ser uma pessoa respeitável fora de casa. No livro de Provérbios diz que a mulher virtuosa coloca o seu marido na porta da cidade. Naquele tempo, só os homens mais influentes e proeminentes na cidade assentavam-se na porta da cidade para decidir os destinos da cidade. Eles eram as autoridades de governo instituídas sobre a cidade. Vocês se lembram no livro de Ruth, quando Boaz foi tratar com o outro remidor de Ruth, onde que eles foram tratar daquele assunto tão importante? Na porta da cidade. Era ali que se decidiam os assuntos. Então só gente importante sentava-se lá. E no livro de Provérbios diz que a mulher virtuosa coloca o seu marido na porta da cidade.
Então, tudo que eu falei até agora, se é que você achava que não tinha uma base bíblica, agora tem uma base bíblica no livro de Ruth, né? Agora, esse papel por alguém que seja uma pessoa muito íntima do marido. E esta pessoa muito íntima do marido é a esposa que Deus lhe deu. Amém? Glória a Deus. Então, assim atingimos mutualidade dentro do casamento. E assim podemos ter uma visão bíblica e não uma visão humanista a respeito do nosso casamento, mas uma visão que nasce dos livros da Bíblia. E tantos deles falam sobre o casamento. Gênesis, Provérbios, Efésios e tantos outros textos da Bíblia que falam sobre o casamento. E a nossa intenção hoje era só dar uma visão superficial sobre essas diferentes visões que existem sobre o casamento. E que nós devemos decidir sempre pela visão que for mais bíblica. Não somos pessimistas, também não somos ingenuamente otimistas, nós somos realistas. A Bíblia é a fonte de nossos valores. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queremos encerrar com uma oração. Eu queria que um esposo fizesse uma oração e depois uma esposa. Não especificamente um mesmo casal, mas eu quero um marido fazendo uma oração e depois eu quero uma esposa fazendo uma oração. Pai querido, Pai amado, te louvo a Deus por esse ensinamento, louvo a Ti, Senhor, pelo privilégio de ter encontrado uma esposa. Provérbios diz que aquele que encontra uma esposa, ele encontra uma fortuna, ele encontra uma bênção na vida dele. E Pai, que os Teus princípios, que possam reger um casamento, e da minha parte, como esposo, como marido, que eu possa desempenhá-los, ó Pai, que eu possa ter discernimento vindo de Ti, para que eu possa transformar o meu lar numa bênção constante para Ti, Senhor. Que a minha esposa possa ser engrandecida através da minha vida, que os meus filhos possam ser educados e possam ser encaminhados para debaixo da Tua graça, debaixo dos Teus braços e possam ir para o Teu trono, Pai. Pai, que nós tenhamos essa sabedoria e essa bênção e esta paz. Nós agradecemos por esses ensinos.